Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar para vocês hoje o aplicativo que eu uso para ler a Bíblia. Muitos irmãos têm perguntado por causa dos últimos vídeos que eu fiz, então eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês o aplicativo logo no início, vocês vão baixar, vão poder ouvir ele tanto offline, tanto online como offline, em várias versões. Talvez vocês já conheçam, mas eu não quero apenas mostrar o aplicativo, eu quero mostrar para vocês como vocês ouvirem a palavra de Deus e extraírem frutos disso. Também vou aproveitar para dar alguns avisos, recados, reflexões. Vou avisar vocês de coisas que talvez vocês não saibam, coisas que talvez vocês já conheçam no meu canal, mas não concordam. Uma hora ou outra Deus vai mostrar isso para vocês de maneira mais clara. Então o vídeo vai ficar longo por isso, tá? Mas nos primeiros minutos vou mostrar o aplicativo para vocês. É ele que eu escuto. É ele que me ajuda muito. Antes dele eu escutava outras versões da Bíblia através do YouTube, mas o aplicativo é bem melhor porque pode escutar offline e só de você estar ali escutando offline já é muito bom. Não dá para confiar na internet e também se você ficar com o celular ligado ao Wi-Fi perto da sua cabeça, você está fazendo um dano muito mal para sua cabeça, tá bom? Também vou estar gravando vídeo aqui nessa bagunça. A luz está muito forte também, né? O rosto às vezes dá uma estourada no rosto, fica muito claro. Mas eu quero estar gravando aqui de maneira mais natural possível, tá? Eu não quero ficar parado com o celular num ponto só e também não quero fixar ele em algum ponto porque tá tudo meio desorganizado aqui por causa de gravações. Também vou deixar no comentário fixo as instruções para os irmãos. Leiam, é importante. Vou deixar ali o segmento dos estudos. Nós estamos estudando agora, nesse ponto aqui, a aula do nome do Senhor, estudando sobre tudo que o nome do Senhor revela para nós. Estamos na aula número 3 e o próximo vídeo será a aula número 4, tá bom? Então eu vou deixar o link da playlist do nome do Senhor no comentário fixo. Nesse link vai ter todas as aulas. Até a aula 4 vai estar no link, tá? Talvez não esteja agora, de imediato, mas vai estar ali daqui um dia, tá bom? Mas vai estar ali, tanto o link da playlist das aulas do nome do Senhor, o link também de outros estudos, como as revelações contidas em Efésios, o Evangelho através de Romanos, estudos sobre a Trindade, talvez sobre o milênio. Vou deixar tudo ali no comentário fixo, como eu costumo fazer. Também a oportunidade para os irmãos que querem ajudar a minha vida aqui no Brasil. Vou deixar ali também. Já no início do vídeo, eu agradeço todos os irmãos que têm me ajudado durante esse ano. Todos. Eu sempre oro agradecendo os irmãos para Deus. Em cada refeição, eu lembro de todos os irmãos que têm me ajudado. Com cada um com o que pode. É voluntário, é de coração e isso tem gerado frutos. Tá bom? Tenho temor com tudo isso, procuro aumentar cada vez mais o meu temor e essas coisas que eu tenho, tá vendo? Essas luzes, câmera, luzes, aquela ali já deu problema, né? Como vocês estão vendo, mas tem outra ali atrás, até a TV grande, tudo isso que eu tenho foi o Senhor que me deu através dos irmãos e eu agradeço e eu uso tudo isso para a palavra de Deus. Isso não me serve para nada, se não for para gravar os estudos. Claro que de vez em quando eu assisto alguns filmes aqui, como eu vou falar para vocês no decorrer do vídeo, mas o objetivo principal é para a palavra de Deus. Então os irmãos têm me ajudado, suprido as minhas necessidades e Deus também suprirá as necessidades dos irmãos. Claro que não é só porque é oferta. Vão ter que também obedecer os mandamentos do Senhor, andar pela fé, lutar contra a carne, e aí Deus vai considerar as ofertas de cada um, vai dar saúde. Meu Deus vai fazer isso com vocês. Muitos de vocês já podem ver que Deus não deixou faltar nada para vocês. Deus vai dar saúde, vai dar trabalho e vai dar conhecimento para vocês da palavra de Deus, usando a minha vida também que foi separada para isso. Então eu estou aproveitando aqui para agradecer os irmãos que me ajudam voluntariamente. Vou deixar o link na descrição também do grupo dos ofertantes, caso você não faça parte. Se quiser fazer parte, é bem-vindo, é voluntário e é agradável a Deus. Tá bom?
Então é isso daí, irmãos. Vamos para o vídeo. Vou mostrar para vocês o aplicativo ali. E depois que eu mostrar para vocês a Bíblia, eu quero dar algumas instruções para vocês. O vídeo vai ficar um pouco longo, então talvez você não precisa nem ficar vendo, porque eu vou ficar aqui, sabe, zanzando por aqui. Não precisam ficar vendo, mas podem ouvir. São instruções ali que parecem estarem desconexas, mas tudo vai convergir em santificação. Tudo vai estar relacionado em ouvir a palavra de Deus. Vou ouvir a palavra de Deus, mas eu vou ouvir lembrando daquelas coisas que o irmão Luiz ensinou. E aí você vai colher os frutos. Não tem como. Plantou, vai colher. É uma lei. Tá bom? Plantou pouco, colhe pouco. Plantou muito, colhe muito. Não plantou, não vai colher. Plantou coisa estragada, vai colher coisas estragadas. É a lei. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Então, irmãos, esses são os dois recursos que eu uso. Aqui estão as Bíblias que eu uso, são 3. A Bíblia que eu uso para gravar os estudos e essas 2 que eu uso para ouvir a palavra de Deus. E aqui está o negócio que eu uso para ouvir a Bíblia, né? Porque ficar com fone no ouvido o tempo todo não dá. Isso daqui, essa caixinha é muito boa, talvez vocês já conheçam. Ela custa cerca de R$200. Para mim é suficiente. Tem maior que ela e tem uma maior do que a maior que ela. Essa daqui é a menor que tem. Então, essa é suficiente. Ela eu escuto para ouvir música e escuto para ouvir a palavra. Ok? Então, ela já está ligada. Vou ligar de novo. Bom, já está ligada. Já conectou. Só que está com a internet desligada, né? Então eu vou mostrar para vocês a Bíblia offline. Essa daqui é a versão offline. Aí estão aí todos os livros dela. E tem várias funções. Eu só vou mostrar para vocês o básico do básico. Vocês vão baixar aí, vocês vão mexer. Vocês vão ter que baixar livro por livro. Eu acho que vai ser assim, né? Eu não consegui baixar tudo de uma vez. Baixei livro por livro. Então, por exemplo, Ezequiel. Estou escutando Ezequiel. Aí a versão offline é um pouco limitada, né? Vamos para o capítulo 36. Você vai escolher o capítulo. E aí vai dar play. Assim fica melhor para ver. Vai dar play. Ezequiel capítulo 36. Profecia aos montes de Israel. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Israel, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. Ezequiel 37. Eu passei o capítulo, mas porque ela é offline, ela é um pouco limitada. Então dá play. Dá play aqui em cima e você escuta. Ezequiel capítulo 37. Ok? A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. A versão offline é assim. Aí você pode pintar textos, mudar, fazer as coisas todas que você sabe que os aplicativos permitem. A versão online é essa daqui. Vamos ligar a internet. Vamos ver se essa internet funciona, porque a internet daqui é horrível. Um dia eu ainda falo sobre ela. Isso é um bando de enroladores. Funcionou. Geralmente eu estou sem internet esses horários, né? Mas hoje funcionou. Ok. Aqui é a versão que eu gosto. É a que usa a internet. Aí eu tô escutando Ezequiel 40 agora, né? Tô até anotando aqui e tô escutando Ezequiel 40. Aí é simples, dá play. 25 côvados, as suas janelas e os seus vestíbulos,
essa porta do átrio. Então ele me levou para o lado. Havia também janela. Então ele me levou essa porta do... Então aqui você volta, você passa um pouco, né? Dá para acelerar o capítulo. Do átrio interior estava de frente tanto da porta do norte como da do oriente, e metiu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul. Não uso essa opção, para mim não tem serventia nenhuma. E aí você pode estar passando os capítulos aqui. Estamos no 40, né? No 40. Então dá para ir pro 39. Ops. Deu erro. 39. Oi, 39. Vamos ouvir. Aí você clica aqui e dá play. Ezequiel, capítulo 39. A queda de Gog. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te... Ezequiel, capítulo 39. Tu, pois, ó filho do... Aí você muda as versões, né? Igual eu mostrei aqui para vocês. Aqui você muda as versões. A imagem tá ruim de ver, irmãos, mas vai ser assim mesmo. Vou enviar o vídeo assim mesmo. Aí aqui tem as versões. Tem a Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, NVI e a nova tradução na linguagem de hoje. Isso daqui tá aqui, eu não consigo tirar. Isso para mim não vale absolutamente nada. A linguagem de hoje não vale nada. Não escutem isso. A NVI se salva, dá para você escutar. E aí as duas que eu mais gosto são essas duas aqui. A ARA e a ARC, que é a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida. E é preciso ouvir em duas versões e ler em duas versões. Você vai ter mais conhecimento cruzando as duas versões, porque elas vão diferenciar uma da outra. Às vezes vai ficar um pouco confuso, você não vai saber qual que é certo, são palavras diferentes, vai precisar ir no aplicativo hebraico, mas às vezes a soma das duas vai te dar um entendimento mais completo do que o texto estava querendo dizer. E aí é essa Bíblia. Tá bom, irmãos? Aí você vai no App Store e vai escrever YouVersion. YouVersion. Aí você clica aí. Pode ser essa daqui. Essa daqui. Aí você baixa. Lê aí a descrição, vai ter a online, a offline, e você baixa ela e configura ela do jeito que você quer. E isso é muito importante, a gente está ouvindo a Bíblia, fazendo as coisas de casa. Treinar os ouvidos para ouvir a Bíblia, porque se depender da nossa leitura, fala a verdade, a gente não vai ler. Só que eu não quero apenas mostrar qual é o aplicativo e falar esse daqui, baixa, escuta e vai ser muito bom. Eu acho que é um vídeo que não seria muito útil. Seria útil porque estaria informando o aplicativo. Muitos de vocês já conhecem, mas não seria tão útil quanto as informações que eu vou passar para vocês. Eu quero passar informações de como vocês ouvirem a Bíblia. Se prepararem para ouvir a Bíblia. Vai parecer assim tudo muito complicado, tudo muito cheio de regra, mas só nas explicações que parece ser assim. E por causa do nosso modo de viver todo desorganizado. Mas na prática não é assim tão complicado. E aliás, irmãos, se existe um ser metódico, cheio de regras, cheio de que pode isso e não pode aquilo, pode isso e não pode aquilo, é o nosso Deus. Regras e regras e regras e regras e regras e leis e leis e leis e leis. Leis boas, leis ruins, que ele mesmo disse que deu leis ruins para o povo, que não era as intenções dele dar aquelas leis, mas ele deu. E tudo serviria de instruções. E ele é assim tanto no Antigo Testamento como no Novo. Tem muitas regras. O homem é para viver com leis. Leis em tudo. Para que a gente possa treinar os nossos sentidos. Então é o seguinte, irmãos. Para a gente ouvir a palavra de Deus, a gente tem que treinar os nossos ouvidos e tem que ter alguns conhecimentos básicos. Essas instruções vai servir mais para as mulheres que trabalham em casa,
do que para os homens. Mas também vai servir para os homens, porque tem homens que ajudam as suas mulheres, tem homens que ficam sozinhos, tem homens que estão em casa e tem homens que fazem as coisas em casa. E seja qual for todas as instruções que eu passar para você ouvir a Bíblia, a melhor é na hora de dormir ou na hora de acordar, aonde você vai estar parado, concentrado, ouvindo a palavra de Deus, com um caderno para anotar. Não existe melhor situação que essa, porque você está totalmente parado e concentrado ouvindo a palavra de Deus. A vantagem é que você não vai estar cansando os olhos, como você vai estar lendo a Bíblia, você cansa os olhos. Às vezes a Bíblia tem a letra tão pequena que você nem quer ler. Se você for ler pelo aplicativo, geralmente você não vai estar com um protetor de luz azul, vai cansar as vistas e é muito raro quem faça isso durante muito tempo. Então, ouvir a Bíblia cansa menos as vistas. Tem um lado bom e o lado ruim. O bom é você saber usar esses dois pontos a seu favor. Tá bom? Então, para você ouvir a Bíblia, você vai estar fazendo tarefas de casa, não é? Vai estar lavando louça, vai estar lavando roupa. Seja lá qual for a tarefa que você estiver fazendo, se você tiver que estar ouvindo alguma coisa, a melhor coisa a você estar ouvindo é a palavra de Deus. Eu também ouço pregações. Eu ouço os meus próprios vídeos para saber onde que eu estou errando, o que eu posso melhorar, se a minha maneira de expressar está boa. E eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu sempre vejo erros de português, vejo coisas que eu não precisaria ter falado no vídeo. É mais ponto negativo do que ponto positivo quando eu vejo os meus vídeos. Alguns vídeos eu falo, poxa, nesse daqui ficou legal, mas são raros. Então eu sou muito crítico com todos, até comigo mesmo, e isso me faz melhorar cada vez mais. Eu deixei essas luzes acesas aqui para ficar mais claro o ambiente, tá? Porque eu estou gravando com o celular, então quanto mais claro, melhor. Estou tentando deixar o mais natural possível também, tá bom? Então, irmãos, não pensa que eu estou perdendo foco no vídeo, que eu vou falar de várias coisas, mas todas vão convergir em um só ponto. Ouvir a palavra de Deus e ter resultado. Você recolher os frutos de você estar ouvindo. Porque não basta só ouvir. Já pensou? Ouvir a palavra de Deus. Luiz, em um mês eu ouvi o Novo Testamento inteiro. Legal. E aí? Ouviu. Luiz, em um mês eu ouvi o Novo Testamento 2 vezes. Estou impressionado. Estou impressionada. Muito bom. Melhor do que estar ouvindo besteiras. Mas, e aí? O que você vai fazer com isso? O que você ouviu está na sua mente? Subiu no coração? Vai gerar edificação para a igreja? Então é isso que eu quero ensinar para vocês. Ouvir para ter resultado. Eu estou muito feliz agora, irmãos, porque os irmãos do grupo dos administradores, que vocês não conhecem, não é o grupo dos ofertantes, mas é o grupo dos administradores. Eles criaram um grupo de estudo, não era nem para estar falando aqui, porque muita gente vai querer entrar e não pode. Nem eu queria entrar, porque eu tenho péssimas experiências com grupos de estudo, mas eles me colocaram e eu estou muito feliz porque realmente a gente tem uma mente só, um só coração. A gente está ali meditando, às vezes a gente viaja, às vezes a gente fala a coisa certa. Eu ia falar algumas coisas ali no grupo que... Na verdade eu falei algumas coisas no grupo, os irmãos administradores que estão me vendo agora sabem que é verdade, que foi apenas uma viagem, sabe? Uma viagem muito, muito grande, que não tem nada a ver com a verdade. Ainda bem que eu não fundamentei aquilo. Mas é muito bom ter pessoas para conversar, porque aí você compartilha os pensamentos. Se elas estiverem lendo e entenderem a sua linguagem, elas vão falar com você. E é tudo muito bom, irmãos, é tudo muito bom. Só que não pode ter muitas pessoas. As pessoas que estarão ali com você, não pode ser essas pessoas que estão viajando pelo mundo, sabe? Luiz, eu vi um canal magnificente. Vi ele falar da nossa pré-existência. Que coisa maravilhosa. Fiquei admirada. Aí a pessoa diz que me acompanha. E acompanha um lixo desse, então a pessoa não sabe discernir o certo do errado. Entendeu? A pessoa não sabe discernir as coisas. Luiz, eu estava vendo um vídeo e que realmente Eva transou com a serpente. Teve relações sexuais, que maravilha. Estou encantado.
Que revelação! Vou deixar o link para você aqui, para você verificar o vídeo e quem sabe Deus vai te acrescentar muita coisa. Aí eu vejo essa pessoa deve ter bebido uns goró antes de comentar, ter coragem para comentar um negócio desse para mim. Então, irmãos, tá num grupo de pessoas assim, não compensa de maneira nenhuma. Sai fora. Fica sozinho. Mas não fica com pessoas assim. Pessoas que estão compartilhando os grupos, sabe? Compartilhando vídeos, compartilhando imagens e vários canais e vários tudo e muita conspiração e muita coisa. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. É muita informação que ela não consegue nem digerir aquilo. São dúvidas sobre dúvidas sobre dúvidas sobre dúvidas e a pessoa não tem vida de oração. Porque se tiver, ela vai conseguir discernir quando o diabo está claramente zombando da igreja, zombando da cara dos outros. Se ela tiver vida de oração, se ela tiver vida com a palavra. Quer ter comunhão? Mas que tipo de comunhão que você quer ter? É esse tipo de comunhão? Porque as pessoas às vezes me acusam de não ter comunhão. Luiz não tem comunhão, não entra nos grupos, não fala com ninguém, não quer responder ninguém. Está 100% certo, tem que ser do jeito dele. Isso são argumentos de pessoas que não sabem o que argumentar, não sabem o que pensar. É muito triste você ouvir isso, mas Deus está me dando experiência para lidar com essas mentalidades pobres. Porque são mentalidades pobres, sabe? Se eu chegar para você, não concordo com você, né? Aí eu chego para você e falo, você se acha o dono da verdade? Você acha que só você está certo? Eu não tenho argumento. Porque eu não tenho argumento, então eu falo isso. O que é ser dono da verdade? Ninguém se considera dono da verdade. E se fosse para se considerar, é porque a pessoa acredita naquilo que o Senhor Deus deu para nós. O Senhor Deus é o dono da verdade e se Ele deu a verdade para você, ela é sua, você é dono dela. Agora, tem convicções bíblicas, convicções não bíblicas, que você acredita ser bíblico ou não. Você vai fundamentar aquilo, vai acreditar aquilo e vai pregar aquilo. Eu não uso esses argumentos, sabe? Tem pessoa que se acha dono da verdade, que só ela está certa e todo mundo está errado. Primeiro, que não sou somente eu que interpreto as coisas do jeito que eu interpreto. São milhares já. Graças a Deus por isso. Então não sou somente eu. Entendeu? E se for para considerar dono da verdade, sim, a verdade que vem de Deus, me considero dono dela. Não significa que eu nunca errei. Eu já cometi vários erros. Aliás, tem um erro agora que eu vou consertar no canal sobre o sábado e que muitas pessoas vão achar que isso que é um erro. Ou seja, são pessoas que nunca vão estar satisfeitas. Se você vai consertar o seu erro, as pessoas vão falar que isso não é conserto de erro. Na verdade, isso é um erro. Entendeu? Então tem pessoas insatisfeitas e você não pode ir pela mentalidade delas. Você não pode ir pelas vozes dela porque elas estão perdidas. Elas não sabem distinguir quem tem inveja, quem está gravando vídeos com outras intenções a não ser promover a palavra de Deus. Elas não conseguem discernir isso. Elas não conseguem mais discernir o certo do errado. Porque são muitas pessoas falando muitas coisas. Tem pessoas que são claramente filhos do diabo, serpentes malignas. E as pessoas acham que a pessoa está ali sendo o ministro do evangelho. O diabo só está usando a pessoa ali e está claro que o diabo está usando. Está claro. Então tem pessoas que não têm discernimento. Sabe por que tudo isso? Porque elas não ouvem a palavra de Deus. Elas não leem a palavra de Deus. E eu já não fico perdido com isso. Isso já estava profetizado. Isso está acontecendo diante dos meus olhos e por isso eu creio ainda mais na palavra de Deus. E isso ainda vai piorar cada vez mais. E aí tem pessoas que não quer que você fale nada, que quer que você fique calado, te associam com um monte de doutrinas horrorosas, querem denegrir a sua imagem, querem que Deus te tire as coisas que Ele está te dando.
Então, irmãos, a gente vive num mundo de confusão, onde somente a oração com vigilância, jejum e palavra, e isso constantemente vai poder te deixar em pé diante do Senhor. Não adianta somente ouvir. Eu estou dando dicas para vocês ouvirem a palavra de Deus, mas não adianta somente ouvir. É um passo, mas não é só ouvir. Ainda que eu dê dicas para vocês lerem a palavra de Deus, não é somente ler. Vai chegar uma hora em que vocês vão ter que praticar isso. E vai ser muito difícil colocar em prática. Porque você vai ver pessoas sendo usadas pelo diabo. Pessoas que eram até próximas de você e desejando o teu mal. E você vai ter que lidar com tudo isso e orar por essas pessoas porque elas estão em grandes trevas. Entendeu? Então, as dicas que eu vou dar para vocês ouvirem a palavra é para vocês ouvirem a palavra, mas saberem extrair frutos disso. Para ouvir a palavra de maneira... Vamos entrar agora no tema, né? Para ouvir a palavra de maneira em que isso vai gerar fruto para vocês, vocês vão ter que precisar mudar algumas decisões que a gente toma na vida. Ainda que não dê para mudar tudo do jeito certinho que eu vou falar aqui, que eu considero certo, o jeito natural do homem se viver, você vai ter que mudar, fazer alguma coisa que chegue perto disso. Se você dormir à meia-noite, não vai dormir mais meia-noite. Luta para dormir às 11. Parece que não vai fazer diferença, mas vai fazer diferença. Não é a questão de 1 hora, é a questão dos hormônios do corpo. E depois que você conquistou dormir às 11, vai para as 10. E se possível, diminui isso até chegar pelo menos perto das 9. Eu sei que parece ser impossível, porque cada casa são pessoas diferentes, vidas diferentes, famílias diferentes. E tem pessoas que chegam do serviço 8 horas. Eu já vivi isso durante anos. E aí eu vou chegar 8 horas do serviço, o que eu vou fazer? Tomar um banho, comer e dormir? Aí a vida não tem graça, né? E assistir um filme, relaxa. Assistir uma Netflix, relaxa. Eu sei que relaxa, eu gosto de assistir filme. E já fui muito viciado em seriado. Mas isso é uma ilusão. Se você souber usar isso a seu favor e você souber assistir filmes, souber ter sabedoria, isso pode ser favorável. Porque ali tem algumas parábolas no filme que te ajudam a refletir, até na sua vida. E às vezes a gente chora, né? Acontece tudo isso. Mas se você não tiver sabedoria, você vai estar assistindo filmes e seriados, essas coisas são ilusões, vão te roubar o tempo, não são realidades. A realidade é o que a gente vive aqui hoje. Tem parábolas nos filmes, as músicas, as cenas, as atuações nos ajudam, mas são apenas parábolas. Isso não pode tomar o lugar da palavra, da realidade. Entendeu? Eu gosto de assistir filme e vou continuar assistindo, mas sempre de maneira regrada. Sempre vigiando, me perguntando, será que está tomando meu lugar? Será que eu estou com a palavra de Deus em dia para eu poder assistir? Olha o tamanho da TV que tem para assistir filme aqui. É muito bom. Mas será que, se pôr na balança, eu estou assistindo mais filme do que usando a TV para falar a palavra de Deus? Porque eu uso a TV para fazer mapas mentais, para estudar a palavra, para ensinar a palavra de Deus. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Você vai ter que alterar os horários de dormir, alterar o que você come e bebe. Você vai ter que comer coisas e beber coisas que você não é acostumado a comer e beber. Que você vai falar é ruim, horrível, mas são remédios. Remédios para a vida. Você vai ter que deixar de comer e beber coisas que são gostosas. Para mim já é horrível, né? Mas no paladar é bom. Vamos dizer que um pastel não é gostoso. Eu duvido alguém comer um pastel e falar, ai que coisa nojenta. Eu já consigo fazer isso, porque o cheiro do óleo me dá nojo. Coxinha também, coxinha e tudo mais, Coca-Cola. Eu vou na cafeteria tomar café, aqui é uma cafeteria que eu gosto, graças a Deus tem essa cafeteria agora para ir. É a única que está aberta aqui, é barata e ali eu estudo a palavra de Deus e muito difícil eu escolher alguma coisa ali para comer. Tudo que tem ali eu sei que faz mal, mas eu também não sou um fanático, então eu escolho alguma coisa ali e como. Sei que tem glúten, mas como?
bebo café. Não é o café que eu queria beber, mas eu bebo. Senão, o que eu vou fazer? Não pode ser um alienado. Mas eu sei que se eu ficar ali comendo todos os doces que tem ali, bebendo tudo, vai me fazer mal. E aí eu vejo as pessoas entram ali com as crianças, sabe o que elas pedem? Elas pedem Coca-Cola. E pedem coxinha. E parece ali que elas estão babando para comer aquilo, sabe? Outras pessoas pedem ali outras coisas que fazem menos mal para a saúde. Mas eu sei que essas pessoas não estão preocupadas com nada disso. E o nosso corpo tem leis criadas por Deus, hormônios criados por Deus. Você é o que você come, o que você bebe. Pode acreditar nisso. Graças a Deus, Deus levantou muitos nutricionistas que estão realmente interessados na saúde e isso me ajudou muito. Pode ter certeza, irmãos. Eu tenho ali uma playlist de talvez centenas de vídeos de nutricionistas. Eu não sou nutricionista e nem quero ser, mas eu tenho um conhecimento bom sobre isso. Eu sei o que faz bem e o que faz mal. Claro que eu não uso as mesmas palavras que eles usam. Sei que tem nutricionistas que não praticam o que falam. Já tem nutricionistas que praticam o que falam. Eu gosto mais desses daí. Mas graças a Deus por isso. Só que também eu vejo o outro lado. Se preocupam tanto com o que come, o que bebe e com a vida terrena que se esqueceram do Criador. Ao passo que tem pessoas que nem se preocupam tanto com o que come, com o que bebe, com a hora que dorme, mas elas reconheceram que existe um Criador, que existe o Filho, que existe o sacrifício do Senhor pelos pecados, reconhece que é pecador, pecadora, e crê no Senhor e que busca o Senhor, só que faltou o entendimento dessa parte, para você evoluir a sua mente. É uma questão de equilíbrio, entendeu, irmãos? Se eles pudessem, se esses nutricionistas abençoados pudessem entender que o que eles estão fazendo é bom, mas por outro lado é uma loucura quando eles não querem conhecer o Criador deles e que existe um alimento que traz a vida eterna, seria muito bom se eles reconhecessem isso, mas muitos não querem reconhecer. Por outro lado, os filhos do mundo estão vendo que se você comer e beber o que é certo, deixar de comer e deixar de beber o que é certo, e comer e beber na quantidade certa, e no horário certo, tem hora para você começar a comer e tem hora para você parar de comer. Tem pessoas que fazem jejum intermitente só para ter uma mente boa, e eu fui uma delas, eu não faço mais isso hoje, só que eu quero voltar a fazer. E fazem para ter uma mente boa, para ter bons resultados nos estudos, para passarem nas faculdades, para terem um bom salário. Isso são os filhos das trevas, mais prudentes do que os filhos da luz na sua própria geração. E os filhos da luz não se importam com nada. Por isso que eu falo, tudo é uma questão de equilíbrio. Você vai estar desequilibrado. Sabe, para você encontrar o ponto do equilíbrio, você está andando numa linha, né? Numa linha, num muro, e ali você tem medo de cair. Para você encontrar o ponto do equilíbrio, você vai ter que pender para a esquerda, para a direita. Você vai ficar mais para a esquerda e vai ver que tem que jogar para a direita até você encontrar o ponto do equilíbrio. E aí você vai andar em equilíbrio. Vai se desequilibrar e vai andar em equilíbrio. Parece que vai cair para a direita e vai jogar para a esquerda até você andar em equilíbrio. É isso que Deus quer, o equilíbrio. Entendeu? Só que o equilíbrio tem que ser um verdadeiro equilíbrio. Não é o equilíbrio que as pessoas dizem que é equilíbrio e que na verdade é totalmente desequilíbrio. Porque tem pessoas que falam, né? Que são equilibradas, mas não são. Tipo, Coca-Cola faz mal, mas de vez em quando não faz mal. Fumar cigarro faz mal, mas de vez em quando não faz mal. Comer pastel, comer coxinha, comer carne de porco faz mal, mas de vez em quando não faz mal. Então tudo que faz mal, de vez em quando não faz mal. E aí, se fosse analisar realmente, quase todo dia a pessoa está comendo coisa que não faz mal. Porque são muitas coisas. E aí,
vai seguindo a vida e acha que isso é equilíbrio. E não é equilíbrio, isso é desequilíbrio. Coca-Cola é veneno, não chega nem perto disso. Joga isso fora. Não bebe nem de vez em quando. Se você der isso para os seus filhos, você precisaria apanhar. Precisaria apanhar, porque você está matando os seus filhos. Carne de porco. Carne de porco é um lixo e sempre vai ser um lixo. Não importa o que as indústrias falam, pagam as pessoas para fazerem vídeos, conteúdos, para dizer que também a carne de boi também faz mal. E a carne de porco é até melhor porque tem vitamina betal. É uma porcaria a carne de porco. Se afasta disso. Se você quiser ter mente boa, não estou falando da questão de salvação, estou falando da questão de ter mente boa. Entendeu, irmãos? E aí, isso tem a ver com ouvir a palavra de Deus? Claro que tem a ver. Isso tudo que eu estou falando não é complicado demais. Isso é natural. É natural o homem dormir cedo. É natural a família dormir cedo. É natural os filhos irem dormir cedo. É antinatural, 8 horas da noite, os filhos estarem com o celular na mão. Estarem todos elétricos em casa, tudo aceso. Sabe essas luzes que vocês estão vendo aqui? Vou dar uma volta aqui para vocês prestarem bem atenção nessas luzes que eu uso para gravar. Sabe o que o meu irmão falava para mim lá no Japão? E minha mãe falava? Luiz, você é maluco. De dia, você deixa as luzes acesas. E de noite, a gente entra no seu quarto para acender a luz e não tem lâmpada no alto. Você é um maluco. À noite está tudo apagado e de dia tudo aceso. E aí com o meu irmão não adianta falar nada, né? Mas com a minha mãe eu falo, mãe, se a senhora soubesse o que é a vida do homem natural e o que essas luzes fazem nas nossas vistas, na nossa cabeça à noite. Minha mãe tem uma TV quase desse tamanho aqui também, para assistir filme à noite, seriado. Além de assistir seriado que às vezes não são bons, ficam na frente da TV 10 horas da noite. Se soubesse o que isso faz na nossa cabeça, aí vocês iriam ver que quem são malucos são vocês. Isso causa um dano muito grande na nossa cabeça. À noite. De dia, não causa dano algum. É claro que tem a luz do dia, né? E aí vamos economizar. Tudo bem. Mas à noite, tudo isso daqui está aceso nas casas. A luz do teto, a luz do banheiro, a luz da cozinha. Tem pessoas que vai escovar o dente, é 10 horas, às vezes 11 horas da noite, às vezes meia-noite, vai escovar o dente e pá! Liga aquela luz na cara. Acabou com a melatonina. GH já foi lá pelo ralo. E se você não tem melatonina e você não tem GH, o seu libido cai. Você tem impotência sexual. Sabia? Só por isso você tem impotência sexual. Consegue ficar excitado só com um filme pornô. Mas com a sua própria mulher, com a realidade ali, você não se excita. É claro que tem outras questões, né, que tem que serem analisadas, mas isso contribui. Se você não tem melatonina, não tem GH, você quer ter apetite sexual, como? Tanto para homem como para mulheres. Para mulher é pior ainda, porque além delas terem que trabalhar fora, elas chegam em casa, tem que dar banho nos filhos, ou não, dependendo da idade, tem que fazer comida, ou não, dependendo da mulher, tem pessoas que não fazem comida. Mas aí, sabe, é uma confusão tão grande que sobra, o que resta é só ficar no celular ali, no Instagram, no YouTube, no Face. É o que resta da vida. E aí não tem apetite sexual, não tem. Só vai ter se for uma outra pessoa, se for uma tentação, se for uma coisa proibida. Aí o apetite sexual vem pro pecado. Entendeu? Então, para você ter melatonina, para você ter GH, que te ajuda não somente no apetite sexual, mas também na parte mental, você precisa dormir cedo. Precisa deixar de comer glúten.
E aí eu estou falando isso porque isso te ajuda em vários pontos da vida. Eu estou falando sim para você ouvir a Bíblia, né? Talvez eu tenha usado até aí a questão do aplicativo para ouvir a Bíblia como desculpa para falar todas essas coisas, porque elas são verdades, são realidades. E aí tem pessoas que comem mal, bebem mal, dormem mal, e é claro, o casamento foi afetado por isso. Não tem apetite sexual, não tem vontade, só tem vontade se for coisa proibida, se for coisa contra a lei de Deus. E aí o casamento foi afetado, consequentemente a vida espiritual é afetada. E aí não entra a palavra de Deus, porque quando a vida espiritual está em decadência, você não tem muita vontade de ouvir a palavra de Deus. E ainda que você tente e se esforce, se alguém apresenta algum conteúdo maravilhoso para você, você não tem cabeça para isso. Você precisa de uma restauração. Entendeu? Por isso que muitas pessoas não compreendem, ainda que você use a tela da TV e contextualize e explique com todos os textos as maravilhas de Deus sobre a palavra, sobre as casas de Israel, sobre as festas, sobre o tempo do fim, as pessoas não entendem. É mais fácil entrar no canal do Rômulo Marasquim, aquele lixo, entrar em canais semelhantes a esse e ouvir aquelas porcarias e continuar com as suas dúvidas. Entendeu, irmãos? Tudo isso eu tenho observado e eu tento me afastar de tudo isso. Quando eu quero me afastar de tudo isso, às vezes eu tenho que me afastar de algumas pessoas, porque isso não faz bem para você. Você tenta instruir e a instrução não entra. Você tenta falar e não serve para nada. Então são pessoas que não querem ouvir a instrução, mas querem estar ali junto com você, fazendo milhares de perguntas. E isso não vai mudar, não vai alterar nada. Tem pessoas que se sentem até ofendidas se você fala algo assim, sabe? Se sentem até ofendidas. Mas é a verdade. Você está vendo que a pessoa está com a boca acorrentada, com as mãos acorrentadas, com os pés acorrentados, que o diabo está ceifando aquela vida. E você tenta falar da palavra de Deus e não adianta, porque ali a pessoa também precisa, da parte dela, tomar uma decisão. Ela precisa decidir. Não adianta só você querer. A pessoa tem que querer também. Entendeu, irmãos? Então, tem pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus por causa disso. Ouvir a palavra pelo aplicativo, não consegue ouvir mensagens e prestar atenção e tentar discernir o certo do errado por causa dessas coisas. Ao passo que tem pessoas que acreditam que estão ouvindo, que estão discernindo o certo do errado, mas na verdade elas estão apenas extraindo para si aquilo que a linha teológica dela ensinou para ela que é verdade. Entendeu? Tem pessoas que são assim, que acreditam estar acordadas e estarem com uma trombeta na boca, dando um som certo. Imagine um pré-tribulacionista com uma trombeta na boca, não combina. Um pré-tribulacionista e a festa das trombetas não combinam. Porque eles estão dando o som incerto. Imagine um milenista tocando as trombetas deles. Não combina. Ainda que eles sejam pós-tribulacionista, não é grande coisa. Então, hoje, você precisa se esforçar muito para você ter um conhecimento da palavra de Deus. Ainda com todos esses recursos, você vai precisar se esforçar. Entendeu? Nada é impossível. Tudo é possível. Mas você vai precisar conquistar o reino de Deus através de violência. O reino de Deus se conquista com violência. Violência no sentido original da palavra, não no sentido de fazer violência, mas no sentido de você ser uma pessoa violenta. O reino de Deus se conquista com muita força, não como as serpentes pregam por aí, que só a graça basta.
Como se isso fosse bonito, né? Falar que só a graça basta. E a graça que vocês vão ver quando você analisa a pregação dela é uma desgraça. Essa desgraça está sendo pregada agora pelo Rômulo Marasquim, naquela porcaria daquele canal dele. Deus só permitiu aquele canal estar de pé para provar corações. Porque aquilo ali é uma desgraça total. Você entra lá, você se sente mal. Ele nunca fala da Bíblia. Quando ele, de repente, quer falar da Bíblia, olha a porcariada que ele está falando. Livre-arbítrio é uma tolice, salvação não se perde, o calvinismo está certo. E aí começa a zombar da palavra de Deus, zombar de todo mundo. E não sabe que ele está só fazendo a vontade do Pai dele. Ele pensa que ele vai ressuscitar na primeira ressurreição. Ele acredita que quando tocar a trombeta, ele vai ouvir. Vai ressuscitar na primeira ressurreição para quê? Quem ressuscita é rei e sacerdote. E ainda que Deus fosse ressuscitar pessoas que não são reis e sacerdotes, que não terão seus corpos glorificados, como me parece que isso é provável que aconteça, ele não teria lugar na ressurreição. Ele só iria ressuscitar depois de 1000 anos, segundo o que eu analiso da palavra. Ele só iria ressuscitar depois de 1000 anos, porque ele vai ter que passar 1000 anos dormindo. E ainda ele vai precisar do juízo do trono branco, do livro da vida e do livro das obras, para ver se as obras ocultas dele realmente foram aprovadas por Deus. E aí, através das obras dele, ele iria ou ir para o lago de fogo, ou entrar em uma parte que a gente desconhece, que seria a eternidade. E não iria entrar para ser um rei e sacerdote. Isso porque ele não acredita em obras, que você faça obras para ser salvo. Ele não acredita em nada disso. Ele acredita naquela porcaria que ele ensina. É lixo. Eu tenho certeza que na primeira ressurreição ele não tem lugar. E se Deus salvar aquela alma, vai ser porque alguém intercedeu por ele e porque, além da intercessão, ele tenha encontrado um espaço de arrependimento. Porque aquilo ali está perdido e você vê na cara dele que ele não age pelo Espírito de Deus. Ele age pelo espírito maligno. E aí você vê, tem pessoas como Rômulo Marasquim e tem pessoas como Romilson. Ambos servos do diabo. Os dois. Cada um com as suas características. O diabo tem que usar pessoas para enganar outras classes e tem que usar pessoas determinadas para enganarem outras classes. Entendeu? Eu falo isso sem sombra de dúvida. Pessoas semelhantes a esses dois exemplos não terão lugar na primeira ressurreição. Agora, o Romilson, ele não vai ter lugar nem na primeira e nem na segunda. Ele vai sofrer o dano da segunda morte. O livro da vida vai ser aberto. O livro das obras vão ser aberto. As obras dele vão ser todas reprováveis e ele vai para o lago de fogo. E os seguidores deles também vai. A não ser que eles se arrependam, que é uma coisa que parece ser improvável de acontecer. Mas Deus é poderoso, né? Se se arrependerem, eles vão ser absolvidos depois do reino de Cristo. No reino de Cristo eles não têm lugar. Agora, se eles não se arrependerem, eles vão para o lago de fogo. E isso que tem que ser anunciado. Tem pessoas que têm medo de falar. Eu não vou falar isso porque as pessoas vão falar que eu estou julgando. Vão falar que eu estou sendo juiz da vida. E por que o Augusto Nicodemos pode ser juiz da vida? E por que o Hernandes Dias Lopes pode ser juiz da vida? Eles usam a palavra de Deus para falar que Deus ressuscita, que Deus salva quem quer, e quem ele não quer, ele não salva. Mesmo podendo salvar, ele não salva. Conclusão, terão pessoas no lago de fogo que foram para lá não porque escolheram, mas porque Deus não escolheu elas. Porque se Deus tivesse escolhido, tais pessoas não iriam para o lago de fogo. O interessante é que essa mensagem nunca é para eles. Sempre são para os outros. São juízes da vida. Eles podem julgar. Aliás, se eles ouvirem a minha mensagem, muito provavelmente eles iriam dizer que eu era salvo.
Porque eu estou dizendo que o calvinismo que eles pregam é doutrina do inferno, não é doutrina de homem. Existem doutrinas humanas, mas o calvinismo é uma doutrina do inferno. Está na boca do Paulo Júnior, está na boca do Hernandes Dias Lopes, está na boca do Augusto Nicodemos, e essas pessoas só vão passar e resistir no fogo se as suas obras ocultas forem aprovadas, porque as palavras irão queimar tão rápido como a palha. E eles vendo isso, eles iriam falar, isso daí é um ministro do diabo, isso daí não tem salvação, não é um eleito. Se fosse um eleito, falaria como a gente. Então, se eles podem ser juízes da vida, julgando de maneira infiel, pintando uma caricatura de Deus, pintando um monstro e falando que é um Deus vivo, um Deus justo, por que eu não posso julgar também? E ai de mim se não julgar. Ai de mim se eu não condenar essas pessoas, as obras delas. É claro que quem vai condenar o lago de fogo é Deus, mas se eu não reprovar essas obras das trevas, são pessoas reprováveis. Você acha que Paulo Júnior me engana? Está lá falando de Deus, de Jesus, da salvação. Você acha que me engana? O diabo faz isso. O diabo não me engana. O diabo fala de Deus, de Jesus, da salvação. Mas o diabo, você vê quando a pessoa ela se levanta da terra tendo chifre, parecendo cordeiro, mas abre a boca como um dragão, pelas palavras dela. Quando ela diz que salvação não se perde, que Deus ele é soberano, então ele joga pessoas no lago de fogo, mesmo podendo salvar, ele salva alguns para sua glória, outros ele joga no lago de fogo para se gloriar de ter tido o poder de fazer isso, porque só um Deus soberano pode fazer isso. Porque se dependesse do homem, todos estariam no inferno, e ainda que Deus abrisse o inferno e falasse, alguém se arrependeu? Os homens iriam falar, ninguém, eu quero que o Senhor se lasque. Calvinistas falam isso. Então você vê quando que é Deus falando. Não adianta a pessoa ter chifre parecendo um cordeiro. Você tem que ver o que sai da boca dela, para ver se é cordeiro ou se é o dragão falando. E as pessoas são movidas pela avareza, cobradores de dízimo, vivem de dízimos e precisam fundamentar as suas teologias para receberem a sua comida e a sua bebida. Então, essas pessoas não me enganam. Pode enganar você. A mim não me engana. E como é que você chega nesse entendimento? Aonde você sabe que você tem que julgar. Se você não julgar, você vai ser julgado por isso. Vai ter milhares de pessoas falando que você está julgando e esse julgamento vai cair sobre você. Mas é assim mesmo. Eu estou julgando. Só que se eu não julgar, Deus vai me julgar por eu não ter reprovado as obras ocultas das trevas. E eu sei que eu estou fazendo um julgamento justo, que Deus quer salvar todos os homens, e nem todos os homens se salvam, porque nem todos querem ser salvos. Simples. E Deus é Deus, continua sendo Deus, e assim Ele é justo. Estou preparado para passar por um tribunal diante dos 12 apóstolos. Estou preparado. E esses tais estão preparados para confirmar o que eles pregam? Que Deus abandona pessoas em seus próprios pecados, podendo salvar, mas Ele não quer, ao passo que tem eleitos que Ele já salvou antes da fundação do mundo. Nem a fé salva essa pessoa, porque a fé é só uma conclusão da eleição. Então essa pessoa que já foi salva vai praticar boas obras não para ser salva, mas porque já foram salvas. E aí essas pessoas que foram salvas vão julgar aquelas que estarão no lago de fogo, e estarão no lago de fogo porque apenas Deus não quis. Estão prontas para passarem por o julgamento dos apóstolos? Naquele dia a gente vai ver quem que é quem, diante desses exemplos.
Então, irmãos, quanto mais vocês ouvirem a palavra de Deus, melhor. Quanto mais vocês orarem e meditarem, melhor. Porque os falsos profetas já estão multiplicados. E estão com cara de cordeiro. E são muitos. Só que ainda não é o falso profeta profetizado em Apocalipse. Porque aqueles farão sinais e prodígios. Agora pensa comigo. Se esses falsos profetas de hoje, que não são aquele profetizado do Apocalipse, quando eu falo aquele no singular, eu estou falando de plural também, né? Aqueles. Porque a besta que sai da terra tem 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão, seduz os habitantes da terra para receberem a marca da besta. Então você pode perceber, quem fica falando por aí, pode pôr o chip, pode pôr isso, que isso não é a marca não, aceita tudo. Você já sabe quem que faz parte desse sistema já? Esses irão seduzir as pessoas para receberem a marca da besta, e as pessoas receberão. E se essas pessoas não fazem sinais e prodígios e conseguem enganar muitos, quanto mais aqueles que farão sinais e prodígios. Parou para pensar nisso? Então, se você não se preparar hoje, você vai ser engolido por essa besta da terra. E você vai ter que adorar a besta do mar, porque senão você não come e não bebe, e os seus filhinhos pequenininhos não vão comer e nem beber. E o pecado que te seduz de perto, que te rodeia e te seduz tão de perto, vai te seduzir, vai te enganar. Entendeu? Então é isso daí, irmãos. O vídeo ficou longo mesmo, mas esse era o propósito do vídeo, dar várias instruções para vocês. Várias instruções de como ouvir a Bíblia, do que comer, do que beber, do horário de dormir, das coisas que você tem que mudar na vida, para que a sua mente colabore com tudo e você possa ter uma vida, ainda que nesse mundo todo atribulado, você possa andar na contramão dele. Seja divergente. Já assistiu esse filme? Tem uma parábola nesse filme. Com tudo desse mundo. Tem uma parábola que bate com a Bíblia. Seja divergente. Pessoas vão querer... O sistema vai ser controlado. Pessoas vão querer manipular os outros para o mal. Você tem que ser divergente e vai ter que lutar e treinar para isso. Se você não assistiu, assista pelo menos esse filme. Tem Divergente, Insurgente e Convergente. É uma série. Esse é um filme que vale a pena você assistir, assim como Matrix. Tem filmes que valem a pena você assistir. E é uma parábola, serve de parábola. Então seja um divergente no ângulo bíblico. Os profetas são divergentes. O povo todo andando para um lado e Ezequiel andando para o outro. Jeremias na contramão de todos. Todos contra Jeremias. Todos. Alguns acabaram se convertendo e indo a favor de Jeremias. Mas a multidão toda querendo matar Jeremias. Só não mataram Jeremias porque Deus falou: eu vou colocar você como cidade forte contra eles. Eles pelejarão contra você, mas não vão prevalecer. Jeremias, você não vai para o lado deles. Deixam que eles venham para o teu lado. Eles te pedirão súplicas. E Jeremias não botou fé. Jeremias ficou tão revoltado que disse: eu não vou falar mais da tua palavra, Senhor. Não vou falar mais porque a tua palavra consiste só em proclamar o mal, em falar mal. Porque Jeremias orava pelo povo e Deus falava: Jeremias, não vou te ouvir. Só quando começaram a fazer mal para Jeremias que ele entendeu que o que Deus falava é verdade. E aí Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu te avisei. Eu avisei você. Você não vai para o lado deles. Deixem que eles venham para o teu lado. Ou seja, fica firme até o fim. Prega que vai vir, que não vai ter paz nem segurança. Prega que vai vir tribulação. E que nós vamos estar aqui. Está entendendo a parábola, né? E aí Jeremias fez isso até o fim e ele foi preservado. Assim com Ezequiel. Eles
foram pessoas divergentes, contra o mundo, contra o sistema, contra todos. E aí Deus está com eles. Não significa que eles não passaram tribulações, sofrimentos. Ezequiel perdeu a esposa. Jeremias foi jogado no poço várias vezes, foi perseguido. A língua de Ezequiel se apegou na boca, no céu dele. Ele passou dificuldades. Coisas que nós não passamos ainda.